Olá, sejam todos muito bem-vindos à plataforma de educação. Estou na aula SP, sou a professora Liz, formada em letras, professora de língua portuguesa e produção textual. E estamos aqui para mais uma aula. Pega o seu material, acompanhe conosco aqui a nossa aula e vamos falar agora dos termos integrantes. Sim, estamos falando aí da sintaxe, da análise sintática. E hoje nós vamos continuar a nossa aula. Já falamos a primeira sobre os termos essenciais, e aí é necessário que você volte na aula, se você não assistiu ainda, para que você possa entender melhor do que vamos falar aqui hoje, certo? Então, vamos lá. Sintaxe, termos integrantes. O que são esses termos integrantes, né? Eles integram as orações, trazendo novas informações para os termos essenciais e, claro, atribuindo sentido. Quem são eles? Complemento nominal, verbal, que são os objetos. A gente já falou um pouquinho, inclusive, dos objetos, né? Tivemos que adiantar um pouquinho. E o agente da passiva. E a gente vai falar cada um deles aqui nesta aula sem erros, de uma forma direta, para descomplicar a sua vida. Bora lá. Quando eu falo em nome, então, quando eu falo em complemento nominal, eu já estou pensando em complemento de quem? De um substantivo. E será o complemento de um substantivo abstrato? Será o complemento de um adjetivo? E será o complemento de um advérbio? Se você tiver dúvida de advérbio, na aula anterior, eu acho que há 2 aulas eu coloquei, na aula de substantivos, eu coloquei uma tabela sobre os advérbios, tá? Quais são os advérbios que eles indicam tempo, indicam intensidade, indicam lugar, ok? Para que você possa entender o que a gente está falando melhor aqui. Então, eu não estou falando do verbo agora, tá? No complemento nominal, a gente deixa o verbo um pouquinho de lado e vamos pensar agora no complemento desses nomes, porque tem alguns nomes que precisam de complemento, tá? Importante, ele sempre virá acompanhado de uma preposição. E na primeira aula de sintaxe, eu coloquei para vocês ali uma planilhinha com todas as preposições, tá certo? Então, vamos lá entender um pouco. Tenho muito orgulho da pessoa que me tornei. Presta atenção. Se eu pegar essa oração, tenho muito orgulho, tenho meu verbo, tá? Eu já tenho o complemento dele, que é muito orgulho. O que você tem? Muito orgulho, tá? Presta atenção. Agora, quem tem orgulho de alguma coisa, de alguém. Então, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho do meu trabalho, certo? Então, essa palavrinha orgulho, ela precisa de um complemento para que ela tenha sentido. Por isso que eu falei que os termos integrantes, eles vêm se juntam aos termos acessórios para trazer sentido, tá? Então, se eu parar por aí, eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho do quê? E agora eu não estou mais fazendo a perguntinha para o verbo, mas eu vou fazer a perguntinha para o nome. A palavra orgulho é um substantivo, certo? Um substantivo abstrato, tá? Tenho muito orgulho do quê? Da pessoa que me tornei. Então, tudo isso, ó, da pessoa que me tornei, ele é um complemento do meu substantivo da palavra orgulho. Isso é complemento nominal, ok? Olha lá a preposição, tá vendo? Então, o complemento nominal sempre virá acompanhado de uma preposição. Outro exemplo. O assunto da reunião será relativo ao aumento salarial. Aí é bom, hein? Aí a gente gosta. Então, vamos lá. O assunto da reunião será relativo. Eu tenho meu verbo, certo? Será. O assunto da reunião será o quê? Relativo. Presta atenção. Eu já tenho meu complemento. Eu tenho complemento aí do meu verbo, tá? Então, eu não vou precisar complementar o verbo. Porém, essa palavra relativa aí, que é um adjetivo, precisa de um complemento. Não dá para eu entender relativo a quê? Você percebe? É natural a gente perguntar, é natural a gente querer saber. Tá? Relativo aqui, ó. Se eu chegar aqui para vocês e falar, eu sou a chefe, tá? Olha, o assunto da reunião será relativo. Todo mundo vai ficar esperando. Ninguém vai falar nada, porque a gente vai ficar esperando terminar. A gente vai esperar o chefe terminar. Ao aumento salarial. Ao, olha lá, eu tenho uma preposição a, que se juntou ao artigo o, tá? Ao aumento salarial. Complementei o quê? O meu adjetivo, que é o relativo. Ok? Complemento nominal. Outro exemplo. Lembra que eu falei ali que ele complementa o substantivo abstrato, o adjetivo ou o advérbio? Agora vamos ver aí com outro exemplo. Nós estamos perto do local indicado. Então, outro exemplo. Nós estaremos perto. Estaremos, verbo,
nós estaremos onde? Perto. Complementei meu verbo. Mas e o perto? Quem está perto de alguma coisa, né? Tem até uma música que fala, né? Perto de algum lugar, né? A gente sempre está perto de algum lugar, não sei de onde, mas estamos perto de alguma coisa, certo? Essa palavra perto é um advérbio de lugar, ele indica um lugar. E aí eu preciso complementar ele. Então, perto do local indicado, estamos perto da sua casa, estaremos pertinho do seu trabalho, tá? Então, eu preciso de complemento do local indicado, é o complemento do advérbio perto. Percebe que todos os complementos ali usamos as preposições, tá? Do, ao, certo? Então, o complemento nominal sempre virá acompanhado de uma preposição. Então, fique atento. Eu preciso que você entenda, tá? O que é verbo. Eu preciso que você entenda o que é um substantivo abstrato, há um adjetivo e um advérbio, para que você consiga entender o que é o complemento nominal. Tá certo? E o objeto? Lembra que eu falei, né, que os termos integrantes são quem? Complemento nominal, os objetos e o agente da passiva. Na primeira aula, eu já iniciei e falei que o objeto é o complemento do verbo. Então, toda vez que eu falar em objeto, eu estou falando de algo que complementa o verbo, ok? Ele se junta a esse verbo. E ele só vai se juntar ao verbo transitivo. Lembra que eu falei que o intransitivo não necessita de complemento? Então, por isso que ele só vai se juntar ao transitivo para indicar aí alguma circunstância. Tudo bem? Verbo intransitivo não necessita, então ele não terá objeto. Ele vai ser sozinho. O verbo transitivo ele não se dá bem com ninguém, ok? Então, é ele por ele mesmo e ele não precisa de mais ninguém, ele é autossuficiente. Então, a gente vai falar do objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto, tá? Muito bem. Por que o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto? Porque ele não tem preposição, já falamos sobre isso na outra aula, tá? Minha mãe comprou. Quem compra, compra algo, alguma coisa. Falei alguma preposição aí na minha pergunta? Falei aí? Não. Tá? É um artigo, ok? Então, minha mãe comprou um carro novo. Então, o meu verbo foi para o seu complemento sem nenhuma preposição, sem nenhum obstáculo. Isso aqui é um artigo não é obstáculo, tá? Então, por isso que ele é direto. Então, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Aqui sim eu faço a perguntinha para o verbo, tá? Fiz a pergunta para o verbo. Não tem preposição nessa minha pergunta? Então, é um objeto direto. Olha lá outro exemplo. O carro atropelou o pedestre. Então, separo aqui para vocês. O carro atropelou. Atropelou o quê? Quem? Um cachorro? Quem que ele atropelou? Você vai perguntar, né? O pedestre. Ok? Então, quem atropela, atropela alguém. Não tem preposição. Ali na minha própria oração já não tem preposição, tem o artigo. O artigo é o, a, uma. E os seus plurais, tá? Artigos são esses. Aparecendo esses, quer dizer que não tem preposição. Ok? Só preste atenção no a, tá? Porque o a também pode ser preposição. E aí eu tenho que fazer a pergunta, tá? Ok? Então, se o a aparecer na minha perguntinha, lá, quando eu pergunto para o verbo e ele me responde, tá? Quando eu pergunto e aparecer o a, é uma preposição. Se não aparecer, é um artigo apenas. Então, ó, o carro atropelou o pedestre. Se eu colocar aqui, ó, o carro atropelou a menina. Atropelou quem? A menina. Continua sendo somente artigo, ok? Porque esse meu verbo, ele não pede nenhuma preposição. Ele é direto, ele vai direto para o seu complemento. Por isso, ele é um objeto direto. Então, gente, complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto, porque não tem preposição entre os dois. Fechado? Vamos para o próximo. O objeto indireto. Aí sim eu tenho uma preposição, tá? Então, ele não vai diretamente para o seu complemento, ele tem aí um obstáculo no meio que ele precisa parar, certo? Aquele que completa o sentido do verbo com o uso de preposição. Então, meu objeto direto, ele é o complemento do meu verbo, porém, usando a preposição,
tá? Então, olha lá. O funcionário precisa obedecer. Obedecer a quê? Tá? Então, ele é um verbo transitivo indireto às regras da empresa. Lembra que eu falei, toma cuidado com a? Então, ó, presta atenção na pergunta que eu vou fazer para o verbo. Verbo, funcionário precisa obedecer a quê? A quem? Perceberam que esse a apareceu na minha pergunta? Isso quer dizer que ele é uma preposição. E aí é uma dica: quando aparecer com crase, com acento indicativo de crase, quer dizer que é uma preposição, tá? Nem sempre ele vai aparecer, mas toda vez que ele aparecer com acento indicativo de crase, ele já indica que é uma preposição. Então, neste caso, eu já sei que é uma preposição pelo próprio acento indicativo de crase. Então, o funcionário precisa obedecer às regras da empresa. Isso quer dizer que o meu verbo obedecer não foi diretamente para o seu complemento. Ele teve um obstáculo no caminho que foi a preposição. Isso quer dizer que eu tenho o verbo transitivo indireto e o nome do complemento dele é o objeto indireto. Ok? Olha o outro exemplo. O sócio não concordou. Quem não concorda, não concorda com alguma coisa. Não concordou com o quê? Certo? Eu já tenho a preposição, tá aqui, ó, explícita para mim, tá escrita, né? Nem preciso ter muito trabalho. Eu já sei que eu estou complementando o sentido de um verbo, que é o verbo concordou. Lembra que eu pego o verbo, eu concordo, tu concordas, ele concorda. Opa, consegui conjugar, é um verbo, tá? Então, eu complementei o sentido do verbo. Tem uma preposição? Tem. Logo, o meu objeto é indireto, tá? Quando eu falo de complemento nominal, deixa eu voltar aqui para vocês. Ó, tenho muito orgulho da pessoa que me tornei. Orgulho. Orgulho é verbo? Eu orgulho, tu orgulhas, ele orgulha? Não. Então, percebe que aqui eu estou complementando o sentido de um nome e não de um verbo. Diferente daqui, ó. Tá? Eu tenho um verbo. Então, a grande diferença, a grande sacada do objeto indireto, que tem preposição, e do complemento, que também tem preposição, é a quem eles se referem, tá? Se eu estou complementando o sentido do verbo, ou se eu estou complementando o sentido de um nome, tá? Lembra que o nome, o substantivo, adjetivo, advérbio, eu não vou ter como conjugar. O relativo. Eu relativo, tu relativos, ele relativa. Eu perto, tu perto, ele perta. Não é verbo. Se não é verbo, é nome. Se tem um complemento, é um complemento nominal. Certo? Agora, se é um verbo, ó, eu obedeço, tu obedece, ele obedece. Eu concordo, tu concordas, ele concorda. É um verbo. Tem um complemento, então é um objeto. Tranquilo até aí? Certo? Nossa, professor, passei tanto tempo da aula da minha vida na escola e nunca entendi isso, fui entender isso agora? Claro, né? Agora as coisas ficam mais fáceis, agora você está focado, certo? Só que, sim, sempre tem o só, né? Sempre tem o mas. A banca não brinca em serviço, tá? Ela não brinca em serviço. E ela vai pegar aonde vai causar mais dúvida, tá? Por isso que a gente vai precisar saber do objeto direto preposicionado. Professora, peraí, agora você está contradizendo tudo. Você falou para mim que o objeto direto não tem preposição. E como que agora você vem me mostrar objeto direto preposicionado? Coisa da língua portuguesa. Coisas da língua portuguesa que a gente tem que aprender se a gente quiser passar no concurso, tá? A gente vai ver alguns casos do objeto direto preposicionado. É para dificultar a nossa vida? É, tá? E aí é nisso que a banca vai pegar. Então, presta muita atenção aqui, ó. O que é um objeto direto preposicionado? Então, você já sabe que o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. E aí ele vem uma preposição junto. Só que presta atenção, ele não vai ser o objeto indireto, porque o verbo a qual ele está relacionado não é transitivo indireto. Ele continua sendo transitivo direto. Mas por motivos estilísticos, ou para dar ênfase, ou para evitar alguma ambiguidade, usa-se a preposição. Então vamos aos exemplos. Ó. Quando se refere a um substantivo próprio. Então vamos lá. Isabela ama a Pedro. Tá? Isabela ama Pedro. Então, é uma questão de estilística, aquilo que fica melhor no nosso sonoro, tá? Então, toda vez que eu tiver o verbo aí, transitivo direto, e o nome,
próprio, eu vou utilizar uma preposição, tá? Mas tá vendo que o verbo aqui ele continua sendo direto. O que acontece com o objeto é que ele é um objeto direto preposicionado. Toda vez que eu tiver um nome próprio, ok? Outra situação, quando se refere a um pronome pessoal tônico, lembram-se dos pronomes oblíquos, atos e tônicos, né? E se você lembra lá da aula dos pronomes pessoais, eu falei que o pronome pessoal tônico ele utiliza preposição. Eu falei que era essa a diferença, tá? E aqui, ó, aparece a diferença, mesmo que eu tenha um verbo transitivo direto e na frente eu tenho um pronome pessoal tônico, eu vou utilizar a preposição porque o pronome pede, não que o verbo peça, tá? Mas o meu pronome pede. Então, você ofendeu a mim. Olha só que estranho ficaria, você ofendeu mim. Não dá sentido, tá? Porque é o próprio pronome pessoal que pede essa preposição. Porém, o ofendeu continua sendo transitivo direto. Ofendeu quem? Quem você ofendeu? Olha só a pergunta. Quem você ofendeu? Não tem preposição, tá? Então, o meu verbo continua direto, mas o meu objeto, ele passa a ser direto preposicionado. Outro exemplo, toda vez que você representar o nome de Deus, tá? É uma regrinha aí, ó. Adorar a Deus é um privilégio. Então, adorar Deus é um privilégio. Você vê, normalmente a gente sempre fala, né? Adorar a Deus, louvar a Deus, mesmo que não seja um verbo transitivo indireto. Ele, ó, você adora quem? Tá? Ele é um verbo transitivo direto. A Deus. Mas esse a Deus é porque eu estou falando relativamente mesmo ao nome de Deus. E aí, a língua portuguesa tem essa regrinha, tá? Que a gente coloca aí a preposição. Por isso que ele é um objeto direto preposicionado. Então, vimos aí 3 casos, né? Substantivo próprio, pronome pessoal tônico, quando se refere ao nome de Deus. Outros. Quando o objeto direto é um pronome substantivo indefinido ou interrogativo, vocês já aprenderam, né? O que é um pronome substantivo indefinido ou interrogativo. Substantivo é aquele que vai substituir o nome, né? Lembra que eu tenho o substantivo adjetivo, aquele adjetivo ele caracteriza um nome, e o substantivo é aquele que substitui ou retoma, né? Que é os pronomes indefinidos ou interrogativos. E aí, olha lá o exemplo. A catástrofe abalou a todos. Por que esse a todos? Porque todos é um pronome indefinido, tá? É só por isso. Mas o meu verbo abalou continua sendo direto. Então, a catástrofe abalou a todos. A catástrofe abalou a menina. Olha só. A menina. Perceberam que o a, ele é, neste caso, é um artigo. Abalou o menino, artigo. Então, o verbo não muda, tá? Mas toda vez que eu tiver um pronome indefinido ou interrogativo, ok? A catástrofe abalou a quem? Seria interrogativo. Aí eu utilizo a preposição, tá? Por isso que eu tenho um objeto direto preposicionado. Quando é necessário evitar ambiguidade, né? E aí, muito na literatura, num texto literário, aparece muito essas questões, tá? Ó, convence, enfim, ao pai o filho amado. Eu tenho uma inversão. Toda vez que eu tenho uma inversão, tá? Nessa minha estrutura, que seria sujeito, verbo, complemento, toda vez que eu tenho uma inversão, eu preciso prestar atenção nessa ambiguidade, tá? Então, se eu tivesse aqui somente o, falar de seu, convence, enfim, o pai, o filho amado. Percebe? Quem convenceu a quem? O filho convenceu o pai ou o pai convenceu o filho? Tá? Então, eu tenho essa preposição para eu evitar a ambiguidade. Então, olha lá como dá para entender. Convence, enfim, ao pai, o filho amado. Quer dizer, o filho convenceu o pai. Mas se eu não tivesse essa preposição, eu não saberia, tá? Então, o pai, neste caso, passa a ser o objeto direto preposicionado, ok? E uma outra situação é, às vezes, eu quero mudar o sentido da frase. E aí muda completamente. Olha só que legal esse exemplo. Ó. Bebi a garrafa de vinho. Bebi da garrafa de vinho. Eu tenho aí, né? Objeto direto, normal, tá? Aqui não é proposicionado. Já arrumo para vocês. Ó. Bebi a garrafa de vinho. Bebi o quê? A garrafa de vinho. E aqui já me dá o sentido que eu bebi a garrafa inteira, tá? Olha, eu estava cansada e bebi a garrafa, ok?
Olha só o outro aqui, ó. Bebi da garrafa de vinho. Aqui é diferente, olha, eu bebi daquela garrafa, quer dizer, eu bebi um pouco daquela garrafa. Eu bebi um pouco de vinho que estava naquela garrafa, tá? Então, a preposição, neste caso, ela muda o sentido, ok? Então, temos mais um aí para a gente saber. Então, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o objeto direto preposicionado. E presta muita atenção nisso, porque é onde a banca vai querer derrubar o candidato, certo? E vamos aí ao nosso último termo integrante, né? Que é o agente da passiva. Lá na aula de verbos, nós falamos sobre as vozes verbais, né? Falamos da voz ativa e voz passiva, tá? Então vamos lá. Para que se tenha um agente passivo, a oração precisa estar na voz passiva. Lembra que eu falei? Então, ativa é quando eu tenho um sujeito que pratica a ação, e na voz passiva eu tenho um sujeito que ele sofre esta ação, tá? Então, olha lá a diferença. O carteiro entregou a encomenda. Carteiro eu tenho o meu sujeito, tá? O que ele fez? Ele entregou a encomenda. Então, ó, tem um sujeito, verbo e meu complemento, tá? Ele fez alguma coisa. Agora, olha só a diferença. Vou passar essa mesma frase para a voz passiva. Ó. A encomenda foi entregue pelo carteiro. Olha só que interessante. A encomenda, ela não praticou nenhuma ação. Ela recebeu, ela sofreu essa ação, ela foi entregue, mas não que ela tenha feito nada. Ela ficou quietinha dentro da bolsa do carteiro e o carteiro que foi lá pegou e entregou. Tá? Então, a encomenda foi entregue pelo carteiro. Olha que interessante. Na voz passiva, quem era o sujeito passa a ser o agente da passiva. Olha isso, que fácil, tá? Então, na voz ativa, o sujeito, quando eu passo ela para a voz passiva, ele transforma-se, ele se torna no agente da passiva. Ele é um agente, ok? Vamos continuar aqui, ó. O agente da passiva não é obrigado a aparecer na oração, depende do contexto e da ênfase que eu quero dar, certo? Se eu coloco assim, ó, a aula foi dada, ponto. Ok? Eu estou dando ênfase na aula e acabou. Agora, olha só a diferença. A aula foi dada pelo professor substituto. Aí, a minha ênfase não é somente na aula, mas a ênfase é também quem deu essa aula. Tá? Então, não necessariamente que esse agente tem que aparecer. Mas se ele aparecer, você já sabe o que ele é na oração. Como que eu posso analisá-lo? Ele é um agente da passiva. A aula foi dada. E olha só como é a estrutura, né? Eu tenho o sujeito paciente, que é o que sofre a ação, certo? Eu tenho o verbo auxiliar mais o particípio, foi dado. Lembra que a gente viu também ali sobre o particípio, gerúndio, particípio infinitivo, tá? Então, verbo auxiliar foi e o particípio dada. Preposição, normalmente as preposições elas vão aparecer, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Ó, as preposições são essas: por ou pela, pelo, pelos e pelas, tá? Então, essa é a minha estrutura, ó. Sujeito paciente, verbo auxiliar, particípio mais preposição e o agente da passiva. A apresentação foi feita pelo palestrante. Olha só que legal. Sujeito paciente, foi verbo auxiliar, feita particípio, pelo preposição e agente da passiva, o palestrante, tá? E aí eu posso ter aí algumas outras formas e formações. Ó. A apresentação foi feita por ele, ok? A apresentação foi feita. E aí depende do meu contexto, depende da ênfase que eu quero dar em tudo isso. Eu quero dar em quem praticou a ação, aí eu utilizo lá no, a voz ativa, né? Mas se eu quero dar a ênfase na ação em si, aí eu uso a voz passiva. Mas se eu quero mostrar quem praticou essa ação, né? Porque essa ação foi importante, mas é importante também quem praticou ela. Aí eu utilizo essa estrutura completa da voz passiva. Mas é isso que eu quero que você entenda, tá? O agente da passiva, ele é o sujeito da voz ativa, tá? Ó, o carteiro entregou a encomenda. A encomenda foi entregue pelo carteiro. E aqui não muda nada, ó. A apresentação, se eu colocasse isso aqui na voz ativa, ó, o palestrante fez a apresentação. O palestrante fez a apresentação. Voz ativa. Passo ela para a voz passiva. A apresentação foi feita pelo palestrante. O que era objeto passa a ser sujeito.
e o que era sujeito passa a ser o agente da passiva. Tá certo? Gente, os termos integrantes são isso, tá vendo? Não é tão complicado, não é tão difícil. São esses serzinhos aí, complemento nominal, objeto direto e indireto e agente da passiva, certo? A gente vai parar por aqui e aí a gente tem mais uma aula, tá? Continuando aí a nossa sintaxe. Então, é muito importante que vocês continuem o estudo de vocês, é muito importante que vocês façam as anotações, tá certo? Para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Teve dúvida, volta na aula, assista novamente, pega o material que está super bem explicadinho aí para que vocês possam entender melhor. Vamos ficando por aqui e até a próxima.